É impossível que você nunca tenha andado num Ford. A gigante americana, porém, surpreendeu o Brasil inteiro em 2021, quando decidiu fechar as suas fábricas por aqui. Mas como essa polêmica decisão foi capaz de transformar um prejuízo de mais de $1 milhão por dia em um lucro bilionário para a companhia? É impossível falar da Ford sem citar o homem que deu seu nome a ela, Henry Ford. A companhia foi fundada ainda em 1903, época em que ter um carro era algo raríssimo e privilégio das altas classes. Para resolver esse problema, o visionário Henry Ford introduziu a primeira linha de montagem industrial da história, em 1914. Esse sistema simplificou a fabricação dos veículos, barateou os custos e permitiu que trabalhadores menos qualificados pudessem participar da produção. A montadora de Henry brilhou ao lançar o Ford Model T, ou Ford Bigode, como ficou conhecido. Graças ao preço atrativo e à produção em larga escala, ele entrou para a história como o primeiro automóvel acessível para a classe média americana. No ano de 1920, esse modelo já representava mais da metade da frota mundial de carros. Nessa mesma época, a Ford foi alçada ao posto de maior montadora do planeta. O capital da gigante americana passou de $2 milhões em 1907 para 250 milhões em 1919. A partir daí, a montadora começou sua expansão mundial e em 1919 desembarcou no Brasil. Como a Ford se tornou uma gigante no mercado brasileiro? Quais foram os erros que levaram a marca a sair do Brasil? E por que essa saída foi ótima para a Ford? Henry Ford enxergava um grande potencial no mercado brasileiro. Em 1919, ele ordenou a instalação de uma planta de produção no centro de São Paulo. O modelo produzido era justamente o Ford T. Essa foi a primeira fábrica de automóveis do Brasil. Desde então, o crescimento da companhia por aqui foi acelerado. Em 1953, ela inaugurou o Complexo Industrial do Ipiranga, em São Paulo, com uma estrutura de 200 mil metros quadrados e mais de 2.500 trabalhadores. A fábrica era capaz de produzir 125 veículos por dia. A Ford marcava presença em todos os setores da indústria automotiva, desde os carros urbanos até os utilitários rurais e veículos de carga. Em 1967, a Ford oficializou a compra da Willys Overland do Brasil. Os modelos Jeep Universal, Aero Willys e Rural Willys eram alguns dos mais famosos produtos da montadora. O principal motivo para a compra da Willys era o fato dela ser, na época, a segunda maior empresa automobilística brasileira, tendo fabricado quase 500 mil veículos nas décadas de 50 e 60. Porém, a Ford cometeu sucessivos erros ao longo das últimas décadas, que culminaram na sua recente saída do Brasil. Ao mesmo tempo em que suas concorrentes como Volkswagen, Chevrolet e Fiat ganharam força, a Ford enfrentou problemas no nosso mercado. Um deles foi o lançamento do Maverick em 1972. Como é de praxe entre as montadoras, a Ford fez uma pesquisa entre seu público no Brasil sobre qual modelo trazer para cá. O intuito era fazer frente ao Opala, grande sucesso da Chevrolet. Na disputa estavam o Ford Taunus da Alemanha, o Ford Cortina da Inglaterra, além do Maverick, natural dos Estados Unidos. A preferência do público foi pelo modelo Taunus, porém, os executivos da Ford, ao invés de ouvir os consumidores, trouxeram para cá o Maverick. O modelo não deslanchou e poucos anos depois saiu de linha. Outro grande erro foi na administração da Willys. A Ford nunca lançou um produto novo dessa subsidiária, o que fez a perder bastante mercado no segmento rural, e o nome Willys aos poucos caiu no esquecimento. Para piorar, em 1987, a Ford vendeu a Willys e os produtos de nome Jeep para sua concorrente, a Chrysler, por um preço bem menor do que tinha pago. Mais tarde, essa venda provou ser um grave erro de planejamento. Hoje, a nova Jeep, sob o comando de Fiat e Chrysler, tem excelentes vendas, sobretudo no segmento de SUVs, com modelos como Renegade, Compass e Commander. Na década de 80, diante de uma economia turbulenta e um mercado em crise, a Ford cogitou deixar o Brasil. A saída encontrada para evitar isso foi a criação da Auto Latina, uma joint venture com a Volkswagen, feita em 1987, na qual foram compartilhados motores e carrocerias entre as duas companhias. Saíram alguns carros projetados pela Volkswagen, mas fabricados pela Ford, como o Versailles e o Royale. O contrário também aconteceu. A Volks produziu o Apollo, o Logos e o Pointer. No entanto, as coisas desandaram quando a Volkswagen lançou a segunda geração do Gol e vetou o modelo irmão de propriedade da Ford. Menos de 10 anos após o início da parceria, em 1996, as duas empresas romperam o acordo.
Já no início dos anos 2000, os modelos Ford Focus, Volkswagen Golf, Honda Civic e Toyota Corolla travaram uma briga acirrada no mundo todo. No nosso mercado, porém, o modelo da Ford ficava muito atrás dos concorrentes. Mas por que o Focus, um carro sofisticado e tecnológico, adorado na Europa e nos Estados Unidos, tinha vendas tão baixas no Brasil? Bem, por culpa da própria Ford, que na época tomou uma decisão: voltar as atenções ao Export, o primeiro SUV compacto vendido no Brasil e que obteve um sucesso estrondoso de vendas. Com isso, o Focus foi deixado de lado pelo marketing da companhia. Porém, na história recente, o erro que mais trouxe prejuízo para a marca aqui no Brasil foi o câmbio automático Power Shift, lançado pela Ford em 2013. Ele equipava o modelo Focus, New Fiesta e EcoSport. Erros de engenharia e de projeto fizeram com que ele apresentasse vazamentos internos e vários outros problemas que davam muita dor de cabeça para os seus donos. As idas frequentes ao mecânico causaram também um prejuízo enorme na reputação da montadora, manchando também a imagem de todos os modelos equipados com o câmbio problemático. Para piorar, a Ford demorou para substituir o Power Shift nos seus carros. Ela só fez isso em 2017, 4 anos depois. O resultado de todos esses erros, claro, teve reflexos no caixa da montadora. Somente nos últimos 10 anos de operação no Brasil, ela registrou um prejuízo de cerca de 60 bilhões de reais. Foi então que, em janeiro de 2021, a matriz da companhia, em Detroit, decretou o fechamento das fábricas brasileiras da Ford e a manutenção apenas dos modelos importados e da rede de concessionárias da marca. Além de estar no vermelho há algum tempo, o que já seria suficiente para querer deixar o Brasil, várias outras coisas levaram a companhia a essa decisão. Em 2020, o último ano em operação por aqui, cada carro vendido pela Ford na América Latina gerava um prejuízo de mais de $2.000. Imagina, além de não lucrar, ter um prejuízo desses por cada carro. 2 anos depois da saída, vendendo no Brasil apenas modelos importados, a montadora passou a ter um lucro médio de quase $5.000 por unidade. Para se ter uma ideia, na América do Norte, que é a origem o principal mercado da Ford, o lucro por unidade é menor do que ela passou a ter por aqui e gira em torno de $4.000 por carro. Com os altos custos da mão de obra, que não significava altos salários, mas muito imposto, da matéria-prima e dos insumos, além dos demais impostos, definitivamente não compensava mais fabricar veículos por aqui. Em 2022, as operadoras da marca na América do Sul tiveram o melhor resultado em décadas. Foram mais de $300 milhões de lucro no ano. A decisão de ir embora do Brasil se mostrou acertada. Mas nem por isso as polêmicas acabaram. Agora elas mudaram o foco e envolvem a rede de concessionárias e os ex-funcionários da empresa. Com o fechamento inesperado das fábricas de Camaçari e Taubaté, mais de 6.000 empregados da Ford e outros milhares de trabalhadores indiretos ficaram sem emprego. 2 anos antes, a gigante de Detroit já havia encerrado as atividades na unidade de São Bernardo do Campo e deixado 2.800 trabalhadores desempregados. A rede de concessionárias nacional também enfrentou sérios problemas. Boa parte dos distribuidores não gostaram da ideia de se adaptar a uma nova fase da montadora. O que acontece é que, saindo daqui, a Ford parou de ter prejuízo, mas vende muito menos. Como ela perdia $2.000 por unidade, vender menos não é um problema para a fabricante. Mas para o dono de concessionária, vender menos é muito pior. Lá sim, os ganhos são por unidade comercializada, restritas aos modelos importados e com quedas drásticas nas vendas. Muitas concessionárias fecharam ou passaram a trabalhar com outras marcas. Quando foi anunciado o fim da produção no país, havia 283 concessionárias em atividade. Hoje, segundo a Ford, são apenas 110 pontos de venda em todo o Brasil. Segundo dados da Fenabrave, a marca representava, em 2020, 7% do mercado automobilístico brasileiro. Hoje, esse percentual caiu para 1%. Em 2022, ela emplacou 37.000 unidades, enquanto em 2019, último ano antes da crise sanitária, foram mais de 218.000 automóveis. Mas o foco da Ford, agora, é ganhar terreno no mercado de luxo, conquistar um consumidor de alto poder aquisitivo e ganhar na margem. Um dado que ilustra isso é o fato de a Ranger, partindo de R$230 mil, ser agora o modelo mais barato da montadora à venda no Brasil. Flávio Padovan, um ex-executivo da Ford, projeta que a participação de mercado da empresa ficará ainda menor, abaixo inclusive das francesas Peugeot e Citroën. Segundo ele, funcionando apenas como importadora, a Ford estará mais sujeita a fatores externos, como flutuação cambial, indisponibilidade de peças e dificuldades logísticas. Ricardo Bacelar, que é conselheiro da Sociedade de Engenheiros Automotivos do Brasil, aponta as dificuldades de disputar clientes em uma faixa de preço mais alta.
A Ford decidiu concorrer com marcas premium consagradas, enquanto sua reputação aqui foi consolidada como uma fabricante generalista, com atuação forte no segmento de entrada e em outras categorias que não são consideradas premium. Mesmo assim, ela está apostando alto nessa estratégia. A prova disso são seus recentes lançamentos por aqui: a nova picape Maverick híbrida e a nova geração da Ranger, que já desembarcaram no Brasil. E a imponente picape F-150 e o Mustang Mach-E, um SUV elétrico inspirado no lendário Mustang, já estão confirmados para vir. Desde sua chegada no Brasil, a Ford vem marcando e esteve presente no cotidiano das cidades e do campo. Mas novos caminhos estão sendo desenhados, e agora o desafio da gigante de Detroit é o de conquistar o exigente mercado de elite no Brasil. Não vai ser fácil, mas o primeiro passo, com certeza, já foi dado. Isso só mostra que sim, o Brasil é um lugar de oportunidades, e foi através de uma tecnologia simples, mas pouco explorada por aqui, que esteve escondida embaixo do seu nariz. Esse tempo todo é que eu estou conseguindo isso. No primeiro link aqui embaixo, eu digo em primeira mão para você qual tecnologia é essa e como ela está sendo capaz de mudar a minha vida. Se você estiver pela TV, abra a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code aqui. É uma solução que encontrei para você que está pela TV. Agora, depois de um vídeo sobre carros, você quer descobrir definitivamente o porquê os carros estão tão caros? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!